Fala, devs! Então bora lá para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar para vocês sobre um conteúdo muito importante e muito polêmico ao mesmo tempo. Então hoje a gente vai falar do famoso block. Especificamente a gente vai utilizar, vamos dizer, tem gente que fala que é a versão mais atualizada, que é a versão do Qubit. Então a gente vai utilizar essa ferramenta para gerenciar estado. Para você, que tá caindo aqui de paraquedas, a gente lançou um vídeo algumas semanas atrás sobre desvendando, tudo sobre gerenciamento de estado. Então esse é um vídeo que eu vou deixar o cardzinho aqui para você clicar em algum dos lados. E aí nesse cardzinho eu peço para você assistir esse vídeo primeiro, para depois você entrar aqui no mundo de utilizar os packages de gerenciamento de estado. Particularmente, da minha opinião, eu gosto desse pacote. Então, para quem não me conhece, sou o Gabu, Google Developer Expert em Flutter e Dart. Tem até duas plaquinhas aqui. Recentemente chegou essa nova, que é do Google Developer Group. Eu participo do GDG de Nova Lima e também chegou mais uma plaquinha. E aqui a gente tem a nossa plaquinha de GDE, que eu amo bastante. Muito obrigado, Google. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso vídeo para a gente falar sobre block. Então, para a gente ter o uso dessa ferramenta no nosso aplicativo, vou mostrar aqui a minha tela agora, a gente precisa de duas coisas. A gente precisa instalar o block, propriamente dito. A gente pode, por exemplo, pegar a documentação aqui do block. Deixa eu só pegar aqui para gente. Deixa eu trazer aqui, pub.dev. É sempre importante, para todo mundo, eu dou essa dica, de ler a documentação antes da gente usar. Aqui fala várias coisas, que você pode utilizar, que funciona com outras ferramentas. É uma biblioteca, que tem patrocínios e tudo mais, e que a gente vai utilizar o Qubit. E eu queria trazer essa imagem aqui, que o objetivo era a gente começar com esses caras aqui, A gente vai ter a nossa UI, que está aqui do lado, que é a parte de funções, que essa UI tiver, o Qubit vai processar, vai devolver um estado. Por exemplo, nessa tela, quando eu clico no botão de mais, ele vai fazer uma operação de somar o meu botão e devolver esse dado aqui para mim. E para o vídeo de hoje, eu gosto de sempre trazer esse exemplo básico aqui do Flutter, porque ele é um exemplo muito rico que pode nos ensinar bastante, principalmente sobre gerenciamento de estado. Então, bora lá. Para a gente utilizar, aqui tem um pouquinho da documentação, que fala, por exemplo, tem a função, ela emite o estado, tem um change aqui, você recupera esse estado, atualiza a sua tela. Beleza, vamos aprender a escrever esse código e entender as modificações que a gente precisa fazer. Então, primeiramente, a gente vai converter o nosso código que a gente tem aqui, padrão do Flutter. É bom porque você que está aí do outro lado da telinha vai começar a usar essa ferramenta, vai só dar Flutter Create, já vai ter o mesmo exemplo, o mesmo setup, para a gente chegar no mesmo resultado final. Então, beleza. Então, aqui a gente pode só limpar esses comentários aqui, para ficar bem mais fácil. E a gente vai fazer uma conversão de parar de usar o setState nessa tela propriamente dita, e a gente vai utilizar o Qubit. Então, bora lá. Deixa eu só limpar aqui. Beleza. Normalmente, quando a gente está trabalhando com o Qubit, é bom a gente criar um arquivo novo. Isso aqui é importante, principalmente, para a gente conseguir separar a nossa regra de negócio da nossa UI. Então, um dos objetivos de você utilizar um gerenciamento de estado é você fazer essa separação. Porque na hora que você vai escrever os testes unitários ou na hora que você quer garantir ou compartilhar alguma coisa de regra de negócio, você consegue bater o olho e visualizar. Claro que a gente está falando de uma camada aqui bem simples, por exemplo, um MVC. Mas se você estivesse, por exemplo, utilizando um CleanArch, você teria isso no use case e o seu controller, o seu Qubit, o que comunica com a sua UI baseado no que recebe das funções, seria algo mais simples. Mas aqui, se a gente estivesse pensando no MVC,
A gente vai deixar a nossa regra de negócio dentro do nosso Qubit. Então aqui eu vou só aumentar a fonte para vocês. Eu gosto da fonte aqui em 16, que aí fica melhor de visualizar. Beleza. Então o que a gente vai fazer para a gente trabalhar com Qubit? Vamos criar aqui, ó, um counter Qubit ou um home, um main Qubit. A gente tem um home, né? Seria mais fácil. Normalmente o padrão é, você usa o Qubit por página, mas você poderia ter um Qubit para um widget, se você quisesse, dado que aquele widget tem uma regra de negócio específica e tudo mais. Mas o padrão, entre aspas, seria um home Qubit. Então, como que a gente usa esse cara? Bem simples. A gente vai vir aqui, criar uma classe. Como a gente está trabalhando no Dart, né? A gente está trabalhando em uma linguagem orientada a objetos. Então, vou criar aqui o home Qubit. E para a gente utilizar a funcionalidade do Qubit, a gente tem que dar um extend. O Copilot até completou aqui, mas a gente vai ignorar um pouquinho. Então, beleza. A gente tem aqui a nossa função Qubit. Na hora que eu importar aqui o Qubit, ele vai pedir aqui, ó, para eu passar um estado. Né? O que pode ser o estado aqui? Pode ser um tipo, por exemplo, eu posso ter o estado int. Só que para o Qubit funcionar, ele sempre precisa de um estado inicial. Mesmo se a gente coloque que pode ser nullable aqui, ele precisa de um estado inicial. Então a gente vai criar um construtor aqui, home Qubit, e vamos chamar o super. No super a gente vai passar 0. Porque a gente está trabalhando com int. Se a gente estivesse trabalhando, por exemplo, com uma string, né? Aqui a gente poderia passar uma string vazia. Beleza. Então aqui a gente tem a essência bem básica da gente utilizar o Qubit. Então a gente tem o nosso Qubit aqui já pronto, entre aspas, né? Claro. A gente vai vir aqui, final Qubit, e vamos instanciar aqui o nosso Qubit. Home Qubit. Então, beleza. Para quem tá caindo de paraquedas sobre Dart, né? A gente não usa mais o operador de new. A gente tirou isso. Então, ele já entende que aqui a gente está construindo uma classe. Então, a gente está construindo a nossa classe Qubit. Se a gente olhar a nossa regra de negócio, tá vendo que ela tem uma função increment, que chama mais e tem um contador. Então, eu posso tirar toda essa linha aqui. E a gente vai ter uma função que eu vou chamar, que eu vou criar uma função agora dentro do Qubit. Void increment. E agora apareceu um carinha novo. Toda vez que você trabalha com Qubit, você vai trabalhar orientado a estado. Então, toda vez que você quer alterar o estado da sua aplicação, você vai chamar a função emit. Então, toda vez que eu quero atualizar, por exemplo, aqui para virar 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente chama a funçãozinha emit e passa o valor do estado que você quer. Então, como eu estou com o estado int e como aqui o estado devolve o último estado que eu tenho, então a gente tem aqui um estado que é int, ou seja, a última posição que eu tenho, e estou somando mais um. Então, se eu fizer essa operação aqui, eu vou conseguir ter o meu resultado de soma. Vamos pegar aqui e vamos utilizar. Então, a gente vai chamar Qubit.increment aqui. E como é que a gente recupera, né, o valor do Qubit? Beleza, eu posso vir aqui, né, chamar Qubit.state. Então, vou buildar aqui minha aplicação. Tá 0. Vou apertar aqui no mais. Vamos colocar aqui no breakpoint para ver se está chamando. Ó, o meu estado atual é 9. Então, eu cliquei 9 vezes e vai ficar mais 1. Se eu clicar mais uma vez, o meu estado atual agora é 10. Com mais 1, fica 11. Então, o contador está funcionando. Só que não está sendo atualizada a minha tela. Infelizmente, a gente tem um problema muito grande. Tá, a gente poderia resolver isso aqui fazendo isso aqui, né? Eu vim aqui para chamar o setState. Beleza. Então, vem aqui, toda vez que eu clicar, vai estar atualizando a minha tela. Mas essa é a prática certa de quando a gente está utilizando o block? Não. Tem uma forma mais elegante de você fazer isso. Se usar o setState, vai funcionar? Vai. Só que, toda vez que eu chamo o setState, olha o que acontece. Ele chama a função build. E uma das maiores vantagens de você utilizar um gerenciamento de estado
é você encapsular a sua tela para ela atualizar somente naquele componente. Isso você ganha desempenho. Porque imagina, você tem que renderizar a tela inteira ou você teria que renderizar só o texto que está sendo alterado. Essa é uma das grandes vantagens que você que dá do outro lado da telinha deveria usar. Eu não vou usar a palavra precisa usar, porque cada caso é caso, e a gente sabe, né, que uma das coisas mais icônicas que a gente tem na programação é a palavra depende. Então é exatamente por isso. Você deveria, né, usar, não que você poderia utilizar. Seria bom utilizar. Então beleza. Claro que a gente não vai fazer isso aqui. Eu vou ensinar para vocês a forma correta de utilizar, né, um builder, ou seja, algo que vai escutar o nosso Qubit para fazer a alteração. Então eu vou pegar esse cara aqui, e vou tirar. Pô, Gabo, mas como que a gente pode fazer isso? Vou ensinar uma parada bem legal para vocês. Tá, a gente poderia fazer da seguinte forma. Uma forma seria eu vir aqui no meu init state. Eu poderia vir aqui no meu init state e dar qubit.listen, né? E dar aqui o meu set state. Deixa eu ver se eu... deixa eu pegar aqui, ó, o string, isso, ponto listen. Aí vamos supor que eu vou atualizar minha tela dessa forma. Beleza. Só que vocês concordam comigo que eu vou ter que buildar do zero que está no init state. Que toda vez que for buildar esse cara aqui, ele vai ficar chamando a tela inteira. Não seria a melhor solução. Teria como fazer uma possibilidade que eu vou ensinar para vocês, que é a novidade que tem no Flutter. A gente poderia usar o stateful builder. A gente colocaria esse cara e a gente criaria uma função aqui, ó. Deixa eu ver. Pode ser um void callback update. É uma forma também de a gente só atualizar um componente da tela. Então eu posso vir aqui, coloco update, recebe set state. Em vez de chamar esse cara aqui, eu chamo update.call. Beleza. Aí agora eu vou colocar o breakpoint aqui e vamos ver o que acontece. Magicamente, resolvemos o problema da atualização somente naquele componente, utilizando o Stateful Builder. Se eu colocar o breakpoint aqui, só esse cara está sendo atualizado. Beleza. Mas existe um pacote que a gente importou aqui para utilizar o block, que se chama Flutter Block. E esse Flutter Block, ele vai devolver um builder para a gente utilizar. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, ele vai devolver para a gente o Block Builder. Então, ao invés de eu usar o Stateful Builder aqui, criar uma variável de update, criar um listing, e aqui, boa prática, toda vez que você cria um listing, você tem que vir aqui, criar um string subscription, colocar esse cara aqui, vir aqui, ó, subscription, vir aqui, colocar subscription, vir aqui no dispose da sua tela. Toda vez que você usa strings, né, e listings, é importante você fazer isso aqui para fechar, né, essa inscrição, para você não deixar isso ocupando memória na sua tela. Ó, memória no seu aplicativo. Beleza, tá tudo funcionando. Só que ao invés de a gente usar essa parafernália inteira, o que a gente pode fazer? Importar, né, óbvio, aqui a biblioteca do Flutter Block. E a gente pode vir aqui, ó, remover tudo isso aqui. E ao invés de usar o Stateful Builder, a gente vai utilizar um Block Builder. E aí, quando a gente usa o Block Builder, a gente tem que passar aqui o int, né? Que é, ó, na verdade, o home qubit, e vai passar o estado que é int. Vamos aqui colocar o block e vamos recuperar aqui o nosso qubit. E aí agora a gente vai utilizar aqui na nossa tela. Aqui, ó, no builder, ele devolve o contexto e o estado já. Então eu posso vir aqui, estado, e nem preciso acessar o qubit aqui, ó. Só colocar estado. Pronto. E eu posso buildar aqui a minha tela novamente. Deixa eu salvar aqui. Então,
como é simples, galera, utilizar o Qubit, né? A gente criou aqui o nosso controller, viemos aqui colocando o nosso Qubit e estamos aqui com a nossa tela funcionando. Pera aí. Eita, quebrou. Olha para vocês verem. Quebramos aqui a tela. Deixa eu buildar aqui do zero, que é melhor. Pronto. Agora sim. Aí funcionando como... Eu não tinha executado o build, né? Então, principalmente, tinha colocado o block builder aqui e tal. Era melhor reiniciar o builder aqui do zero. Perfeitamente. Estamos com o nosso Qubit funcionando. Então, a parte mais importante aqui, para você que está assistindo esse vídeo, é mostrar que utilizar o Qubit é uma ferramenta simples. Não tem complexidade para a gente fazer. Existem padrões. E os padrões que existem no Qubit, e particularmente algo que eu gosto, é no sentido que ele faz com que o time como um todo crie as coisas em um padrão. E normalmente, o padrão que eu utilizo é o seguinte. Esse aqui é um exemplo bem simples, né? De a gente ter o Qubit aqui com int. Mas algumas práticas que existem no mundo da internet, a gente criar um home state.dart. Que normalmente você pode trabalhar aqui com uma classe abstrata, né? Que chama homeState. E você vai criando as outras classes. Por exemplo, loading. Aí você vai criando aqui loaded e tudo mais. Para o nosso cenário, a gente não precisa da classe de load. Então a gente pode criar aqui, ó, uma class homeState incremented. Isso. Então ele vai pegar o valor aqui e fazer a nossa conta. Para melhorar aqui como a gente está fazendo um processo da gente ficar somando, ou seja, eu quero pegar o valor que existe no meu estado, que foi incrementado, e quero colocar mais um. Então a gente pode utilizar uma ferramenta muito legal. A gente pode vir aqui, ó, e criar um atributo que é o copyWith. Posso vir aqui, ó, criar o copyWith. Que extensão é essa, Gabo, que você usa, né? A gente tem um Dart Class Generator aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Então eu recomendo vocês instalarem, né, esse packagezinho, porque quando você clica aqui no construtor, tem várias coisas, né? Gerar data class, construtor e o copyWith. Qual que é a vantagem do copyWith aqui pra gente? A gente consegue, né, recuperar, a gente consegue pegar o estado e inserir o valor aqui em cima. Mas dá pra gente fazer um negócio mais legal ainda, que ao invés da gente fazer isso, a gente poderia vir aqui, colocar mais um ou mais count, se a gente quisesse, né? Seria uma opção. Deixa eu pegar aqui, ó, pegar o estado aqui, ó, this.count com o mais count. Ou a gente tira esse cara aqui e coloca aqui, ele é required quando a gente usar o copyWith. Aí uma possibilidade seria eu usar então o homeState. E aí eu posso vir aqui, ó, criar, se eu quiser, aqui na minha classe abstrata, o item count. Tá? E aí eu posso criar uma classe aqui, class homeState initial extends de homeState. E aí o count é igual a 0. Deixa eu criar um construtor aqui pra gente. Aí eu venho aqui, posso chamar o super, um count 0. Aí aqui a mesma coisa, eu posso vir aqui, chamar o super e receber o count. Então eu posso tirar esse cara daqui e colocar aqui int count. Vou tirar aqui. Perfeito. Então eu tenho uma classe aqui que eu posso usar o copyWith para fazer a soma em cima. Posso vir aqui, homeState initial. E aqui o meu estado vai ser o seguinte, eu vou dar estado ponto. Ó, estado ponto. Vamos ver o que ele tá vindo aqui no estado. O meu estado não veio com copyWith, né? Não veio com o estado anterior. A gente poderia vir aqui, seria uma opção também. Home increment state mais 1. Se a gente quisesse, a gente poderia remover aqui a atribuição
do copy-with. O copy-with ele teria que estar aqui no home state, né, para funcionar. Mas beleza, a gente pode vir aqui colocar essa opção. Funcionaria da mesma forma. Então a gente tem o emit aqui, o estado incrementado. Só que aqui, ao invés de ser só int, seria home state. Aí dentro do meu home state, eu teria state, né, ponto count ou ponto value. Essa é uma forma que normalmente se usa para trabalhar com o Qubit, porque você consegue ter descrito todos os estados que podem ter na sua tela. Então isso aqui facilita bastante o seu processo, porque às vezes você só trabalhar com um tipo abstrato, né, o tipo primitivo, na verdade, não fica legal. Aqui você tem um controle total da sua aplicação e você sabe todos os estados. Então, eu preciso colocar um estado novo. Vem aqui, crio um estado novo, trato esse estado, coloco lá na minha tela. Aí você pode trabalhar seu UI com if, else e tudo mais para você renderizar. Mas, galerinha, eu queria pedir uma coisa, né? Vocês deixarem o like nesse vídeo, o comentário do que vocês gostaram. Falar assim, pô, achei muito legal isso. Porque o objetivo aqui é fazer você aprender cada vez mais sobre Flutter. Então, não deixe de compartilhar esse vídeo, principalmente com a sua amiga ou o seu amigo que está querendo entrar no mundo do Flutter. E toda vez que ouve, né, a palavra Qubit, opa, travei, bloque, nossa, quero ir longe. Mas a gente está aqui para facilitar a sua vida e a gente está aqui, né, para trazer esse tipo de conteúdo. Então, galera, até mais e vejo vocês no próximo vídeo.